Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no capítulo 43 de Isaías. Eu gosto muito de Isaías, e por falar nisso, Jesus gostava também do livro de Isaías. Jesus escolheu exatamente esse livro para a sua primeira prédica, começando o seu ministério público. Mas não é por isso, é porque Isaías, ele consegue perceber realidades muito além do seu tempo, e realidades essas experimentadas por nós. E eu escolhi, irmãos, essa porção das Sagradas Escrituras para umas 2 ou 3 reflexões que nós teremos nesses domingos seguintes, e para começarmos um ano pensando nessas possibilidades de Deus. Todo ano eu tento fazer um inventário da minha caminhada espiritual, e todo ano brota no meu coração realidades que eu quero alcançar. E eu tenho a impressão que isso acontece na sua vida também. E eu tenho aprendido, irmãos, colocar isto num olhar de Deus. É claro que para tudo quanto nós vamos fazer, e principalmente quando percebemos que aquilo que Deus está colocando no nosso coração é muito, mas muito maior do que temos condições de fazermos, essas realidades requerem o milagre do Senhor. Agora, há um caminho, não é de um dia para o outro que você vai construir, experimentar. Há um tempo de gestação, há um tempo de preparação para se gestar essa realidade. Há um tempo de enamorar isto, e há um tempo de trazer isto à luz, de usufruir disso. Então eu quero caminhar com os irmãos na seguinte proposta: como fazer um novo começo? Como começar de novo? Porque para mim, eu tenho etapas, já disse isso para os irmãos, que eu tenho um dia que eu posso começar de novo a cada dia. Mas também eu posso começar de novo a cada mês. Mas eu posso começar de novo a cada ano. Então, Deus já dispôs esse tempo, esta realidade, para que eu possa experimentar renovos do Senhor. Claro que no ano eu estou planejando para 365 dias. No dia eu planejo para 24 horas. Na semana eu planejo para 7 dias. No mês eu planejo para 30 dias. Então, cada um destes momentos de renovo do Senhor, eu tenho uma caminhada a ser trilhada para as coisas de Deus acontecerem. Então o desafio é esse: como fazer um novo começo? Porque eu acho que nós precisamos, todos nós precisamos disso. E nesse texto, nós temos um caminho. E eu quero ler com os irmãos esse texto, do verso 14 até o verso 21. Isaías 43. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos de lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo,
o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Que Deus nos abençoe, irmãos, através dessa palavra já abençoada. Como eu disse, muitos de nós nesta noite, por que não dizer a maioria que aqui está nessa noite, a maioria dos que estão conectados conosco, gostariam de ter um novo começo na sua vida cristã. Eu não sei vocês, mas às vezes eu não fico muito contente com a minha vida cristã. Eu precisava de algo mais. Muitos de nós, irmãos, temos pecado. E esse pecado pode ser em várias direções. Eu não quero entrar no mérito agora, mas nós temos pecado, nós temos errado em nossas vidas como cristãos. Muitas vezes nós não temos nos comprometido com Deus como deveríamos. Nós não temos levado Deus até as últimas consequências como nós deveríamos. Nós às vezes trocamos a primogenitura por um prato de lentilha. Eu estou sabendo de alguns grupos, de alguns jovens aqui da igreja que andam bebendo em alguns bares aí, cerveja. Eu sei até os nomes. Para mim isso vai quebrando, irmãos, toda uma perspectiva de Deus. Porque o que Deus quer de mim, de você, é sermos diferentes. É produzirmos realidades que vai muito além, mas muito além dos padrões do mundo. Nós precisamos construir aquilo que está vindo atrás de nós. A minha preocupação não é muito de quem está indo na minha frente, porque eles já estão formados, eles já estão esculpidos, eles já estão tarimbados, eles já têm uma estirpe. Mas a minha preocupação é com aqueles que estão vindo atrás de mim, tomando-me como referencial. A minha preocupação é com o Everton. A minha preocupação é com o Adriano. A minha preocupação é com o Jackson. A minha preocupação é com o Douglas. A minha preocupação é com o Alexandre. Porque eles estão vindo atrás de mim e eu preciso deixar para eles um padrão de crente, de líder.
O Everton precisa de olhar para mim e dizer assim: eu quero, aos 53 anos, ter chegado aonde o pastor Ezequiel chegou. Eu não estou falando de projeção, estou falando de vida com Deus. Eu preciso de passar isso para Ele. Então, algumas coisas que me são lícitas, mas não me convém exatamente para o que eu vou deixar para Ele. Como pastor, eu devo isso como crente e como pastor a Ele. É um legado que eu devo a Ele como minha ovelha, que vai ser meu colega daqui a 4 anos. E às vezes nós não nos preocupamos com isso. Nós erramos, nós pecamos. E como resultante, irmãos, nós temos experimentado muitos retrocessos, muitos contratempos, muitos fracassos ao longo das nossas vidas. Às vezes, irmãos, permitimos que esses pecados, que esses enganos, que esses retrocessos, que esses fracassos nos escravizem a tal ponto de muito pouco na nossa caminhada usufruirmos e desfrutarmos a vida cristã plena que Deus nos deu para usufruirmos e desfrutarmos. Porque assim está bom, irmãos. Tem algo muito maior para experimentarmos. Quando eu leio, irmãos, aqueles livros de avivamento, eu me encoro de vergonha das nossas reuniões de oração. Que no início tiveram várias pessoas, e está diminuindo, vai acabar pouquíssimas pessoas. Mas momentos em que as pessoas parece que eram diferentes. E essa vida abundante, essa vida plena está à disposição para mim e para você hoje. Jesus disse em João capítulo 10, verso 10, de que Ele havia vindo, que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Não é só ir para o céu, irmãos. É sermos cheios, plenos de uma realidade espiritual, celestial, muito além do que nós estamos experimentando no nosso dia a dia. E quando Jesus faz a descrição da sua missão em João 10, ele fala exatamente isso. Olha, eu não sou mercenário. Eu não estou aqui pelo que você pode dar, eu estou aqui pelo que você é. E eu não sou como esses que estão aí. Porque aquele texto, irmãos, que fala que ele veio para matar, roubar e destruir, não é primeiramente ao diabo que Jesus está falando. Ele está falando dos líderes constituídos. Mas também cabe-se ao diabo, porque esse é uma empreitada do diabo, é exatamente matar, destruir e roubar. E sabe o que o diabo faz conosco, irmãos? Ele começa a lembrar-nos dessas coisinhas que estão nos algemando. Muitas e muitas vezes eu já cheguei perto de pessoas para assumirem presbiterato, diaconato, ministérios dentro da igreja, e elas dizem o seguinte: pastor, eu não posso porque... Aí fala a escravidão dele. Então, irmãos, quando nós
caminhamos e não caminhamos na velocidade e na dimensão que Deus está dando, o diabo assume um lugar para lembrar-nos do nosso passado, lembrar nas nossas algemas, lembrar daquilo que está preso em nosso coração o tempo todo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: se Deus não fosse poderoso o suficiente para quebrar as algemas, que eu já tive algemado por elas, eu não estaria aqui nessa noite falando para vocês de uma realidade espiritual. Então, se Deus não pode te libertar de coisinhas, da cervejinha, do cigarrinho, da pornografia, da pornochanchada, de qualquer outra área de pecado na sua vida, de transgressão na sua vida, Ele não pode te levar para o céu. Porque é mais difícil. Quando essa vida é colocada, irmãos, ela é colocada de tal maneira que o inferno não pode ficar cochichando na minha vida que eu perdi a oportunidade de usufruir plenamente da abundância da vida de Deus, porque eu pequei. Irmãos, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que nós todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas sabe qual é a notícia boa que Isaías traz? Porque Isaías traz notícias boas no seu livro. É que Deus diz assim: eu quero que você tenha um novo começo em sua vida. Eu quero fazer algo novo em suas vidas. O que todos nós precisamos, irmãos, é de um novo começo. De um novo começo com Deus, nesse 2013. Porque todos os outros começos, irmãos, passam por esse. Não tem como eu falar que você é o melhor pai, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor companheiro, o melhor pastor, o melhor amigo no pastorado, se não passar por esta realidade de algo com Deus. Eu estava ouvindo ontem, esperando o pastor Hernandes começar o programa, e eu fiquei até 8:50, como muitos dos irmãos, e ele não apareceu. Então, e eu assisti algumas coisas lá e ouvi algumas coisas. Bonita a palestra do pastor que passou lá. Mas não tem Bíblia. Não tem Bíblia. Ele fez os casais rirem, ele falou verdades reais do casamento, ele falou verdades. Mas ele não falou sobre a palavra. Mas sabe por quê? O que transforma é a palavra, irmãos. Não é um discurso bem feito. É a palavra de Deus que transforma. Então eu e vocês precisamos de um começo com Deus, de um compromisso com Deus, não uma decisão com Deus, para Deus, mas um compromisso com Ele. Eu sei que todos estes jovens que estão fazendo isso, e eu estou sabendo, e eu já marquei com a superintendência que eu quero dar uma aula de surpresa nos jovens, para os jovens, porque eu vou tocar nesse assunto. Então por isso, quando eu entrar na classe de jovem, eu vou fechar a porta. Eu vou descer. Só a hora que vocês começarem a esquecer, eu vou descer lá. Para a gente conversar. Porque eu sei que esses jovens decidiram por Jesus. Mas não são comprometidos com Ele. Eu tenho nessa igreja muitas pessoas decididas por Jesus. Mas não estão comprometidos com Ele. É diferente.
É igual casamento. Toda vez que eu pergunto aqui, é por livre e espontânea vontade, eu preciso perguntar isso. Eu não posso fazer um casamento civil sem perguntar isso. É por livre e espontânea vontade que vocês estão se dando em matrimônio nessa noite? Sim, é. Eles estão decididos casarem, mas muitos deles não estão comprometidos um com o outro. Por isso que nós temos problemas no casamento. Há só a decisão. Então eu preciso de um novo começo com Deus, de compromisso. O ano passado, irmãos, no término do ano eu tenho certeza absoluta, porque eu me conheço, conhecendo a mim eu conheço a vocês, nós somos feitos do mesmo material. Todos nós tivemos o desejo de crescermos em relação com Deus. Tem certeza disso? Alguns começaram já a ler a Bíblia. Mas se você não tiver compromisso com isso, fevereiro você já não está lendo mais. E diz o seguinte: eu vou orar mais. A primeira terça-feira de manhã nós vamos ter você aqui. Mas se você não tiver compromisso com isto, você não vai vir nas próximas. As mães que estão aqui, o Alexandre está empenhado em trazer o projeto Débora. A Cris me passou falando de uma lista, e passou a lista de quais são os alvos que as mães devem orar para os seus filhos. Mães, vem aqui na quinta-feira, coloque isso como compromisso, vem aqui com Alexandre, reúna-se com as outras mães, oram pelos seus filhos, o casamento deles, pela a vida profissional deles, pela vida espiritual deles. Venha para cá interceder diante de Deus pelos seus filhos. Talvez você tenha feito esse pacto, ou desejado melhorar a sua vida de oração. Ler mais a Bíblia. Talvez você tenha desejado ler mais a Bíblia, se envolver mais com a igreja, mas eu já estou desde o dezembro pedindo voluntários para trabalhar na escola dominical, e à noite esses voluntários não têm aparecido. Vou passar mais tempo de qualidade com a minha família, mas você já encheu a sua agenda. Você já não tem mais tempo. E nós poderíamos estar aqui falando de várias e várias coisas. Mas, irmãos, tanto o ano passado quanto esse ano, algumas coisas vão acontecer que vão impedir-nos de cumprirmos isto. Se nós não nos comprometermos de verdade com estas realidades. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você que este ano, 2013, não precisa ser como o ano de 2012. Não precisa. Se você não foi o que deveria ter sido em 2012, e nesse ano você se propôs ser o que você deveria ser nesse 2013, eu tenho boas notícias para você. O Senhor Deus está dizendo: esqueça o que aconteceu antes. Não pense no passado. Ao invés disso, olhe para as coisas novas que eu vou fazer. Ouça o que Deus está nos dizendo nessa noite, irmãos. Esqueça do que aconteceu antes. Pense no que Deus vai fazer. Ele não diz para pensarmos sobre o passado. Ele diz para esquecermos. Irmãos, terminou.
o livro fechou. Eu aprendi isso muito duramente. Ontem, 2012 fechou, irmãos. Eu nem considero. Eu preciso de começar a entender que Deus está muito mais interessado no meu futuro do que no meu passado. Até porque, irmãos, o futuro é onde eu vou passar o resto da minha vida. O futuro é onde eu vou passar o resto da minha vida. Então esqueça do seu passado. Esqueça das coisas passadas. Não pense sobre isso. Olhe para as coisas novas que Deus pode fazer e vai fazer na sua vida. Perspectiva de Deus, perspectivas novas. O que estava acontecendo com Israel, irmãos? Israel estava sendo punido pelos seus pecados. A sua rebelião contra Deus foi a causa deles estarem agora no cativeiro babilônico. Eles estão ainda no cativeiro babilônico. Eles pecaram contra Deus. E o que Deus queria fazer com esse povo? Deus queria dar a esse povo uma palavra de esperança, de encorajamento. Deus queria, através de Isaías, trazer ao coração desse povo uma realidade que estava além da que eles estavam vivendo. Deus queria dizer para esse povo o seguinte: vocês estão sendo punidos, mas vocês não estão sendo abandonados. Eu os visitei por causa do pecado de vocês. Vocês estão recebendo a punição que lhe é devida por causa do pecado que vocês cometeram. E Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Mas o que Deus faz também é prometer algo que pudesse vir depois disso. E eu fico imaginando, irmãos, claro que eu posso imaginar isso pelo contexto imediato do texto. Porque no capítulo 41 para cá, Isaías está falando exatamente do êxodo do Egito. Ele está falando da maneira portentosa que Deus trabalhou a vida desse povo, tirando-os do Egito. Então eu posso pensar esse povo lá na escravidão, não tinha acontecido nada ainda, mas eles estavam na escravidão na Babilônia, exilados do seu país, e eles poderiam pensar o seguinte: Deus não se importa mais conosco. Eu pequei, eu errei o alvo, eu transgredi, eu fiz tudo que entristeceu o coração de Deus, e Deus não se preocupa mais comigo. Ele se esqueceu da sua aliança. Olha como foi bom naquela época. Como foi bom quando eu cantava no coral. Olha como foi bom quando eu dedilhava lá, como levita, aqueles hinos maravilhosos para as celebrações. Aquele livramento do êxodo, como foi maravilhoso aquilo. Como Deus provou o seu cuidado para conosco, quando nós estávamos, atrás de nós estava o exército de Faraó, e à nossa frente o Mar Vermelho. Nós não tínhamos saída, nós já estávamos começando a ficar apavorados. Mas como Deus nos livrou portentosamente. Deus foi muito bom. Agora, sabe o que Deus está falando para eles? É que eles só conseguem ver o que Deus fez. Eles não conseguem ver o futuro daquilo que Deus pode fazer através deles, ou por eles.
Irmãos, o que eu ouvi hoje aqui de manhã, pelo menos para a minha vida, foi um desafio. Eu consegui entender o que Deus queria dizer à igreja através do Fernandão hoje de manhã. Irmãos, está muito bom aqui em torno de nós. A nossa igreja tem sido uma das igrejas abençoadíssimas aqui em Araraquara. Irmãos, mas Deus quer fazer algo mais. E o que Deus quis tirar do coração dessas pessoas era exatamente o seguinte: olha, eu ainda posso fazer algo maior na vida de vocês. Esqueça isso lá atrás, se foi uma bênção, se foi um fracasso, se a punição que veio era a mim, decorrente do meu pecado, então esqueça isso. Eu vou fazer algo novo com você. Eu gostei quando o Fernandão diz assim, eu estou falando especificamente para os jovens. Irmãos, jovens, e eu estou falando para jovens, você pode ter 80 anos, você pode ser jovem. Não importa. Eu estou falando para a pessoa de um espírito jovem. Deus pode fazer algo com você, independentemente do seu pecado passado, da punição que você está recebendo por ele, daquilo que Deus está fazendo na sua vida devido ao seu fracasso que você colheu. Deus pode fazer algo novo. Não fique, irmãos, contando aquilo que Deus fizera de grandioso ontem. Deus quer fazer comigo e com você algo grandioso hoje. Amanhã. Sabe qual é a minha oração? Deus, eu sei que eu não tenho como parar o envelhecimento. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nunca tire do meu coração a perspectiva daquilo que o Senhor pode fazer. Eu não quero perder isso. Eu quero envelhecer, e vou envelhecer bastante, e quero continuar olhando para as possibilidades de Deus através da sua igreja. Porque é isso que Deus está dizendo. Agora tem algumas sinalizações desse novo começo, irmãos. É um caminho sinalizado. Caminhar para essa realidade de Deus é um caminho sinalizado. Aqui é um presente profético. Você lê todos os verbos dizendo que está acontecendo, mas ainda não aconteceu. Há um caminho longo aqui para acontecer. Ciro vai ser levantado. Vai haver um mover de Deus no coração desse homem para mandar pessoas de volta a Jerusalém. Ainda está para acontecer. Assim, esse caminho desse novo começo, ele é sinalizado. Nós temos que entender, olha a pergunta que ele faz, vocês ainda não perceberam? Olha aí. Não percebeis? Ou seja, é algo que precisa ser percebido, é algo que precisa ser entendido, é algo que precisa ser compreendido, e Deus vai fazer isso. E sabe qual é a primeira placa de sinalização, irmãos? Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Se eu quiser caminhar, irmãos, em direção a esse novo começo de vida, eu tenho que deixar de apresentar desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para os meus pecados e decorrentemente para os meus fracassos.
Eu tenho que deixar de culpar as pessoas. Eu tenho que deixar de culpar os meus pais. Eu tenho que deixar de culpar a minha igreja. Eu tenho que deixar de culpar o meu professor de escola dominical. Eu tenho que deixar de culpar o meu pastor. Eu tenho que deixar de culpar as pessoas que eu sempre culpei para não chegar aonde Deus quer que eu chegue e ter cometido todos esses pecados. Eu tenho que deixar de ver-me como vítima de minhas circunstâncias. Eu tenho que olhar para a realidade de Deus, irmãos, pelas propostas de Deus para a minha vida hoje. Eu li algo, irmãos, que eu gostei demais, que diz o seguinte: outras pessoas podem nos machucar, outras pessoas podem nos prejudicar, outras pessoas podem nos ferir, mas a única pessoa que pode arruinar a minha vida sou eu mesmo. Então, irmãos, ninguém pode arruinar a nossa vida sem a nossa percepção. Nós temos uma escolha. E escolher, isso nós podemos fazer. Vamos responder a estas lesões de uma maneira em que a Bíblia me chama para fazê-la, honestamente. Assumir a parcela de culpa que eu tenho nesse processo. E assumir um compromisso com Deus, dizendo: olha, se o Senhor quiser me tirar dessa Babilônia, eu estou disposto a fazer parte desse novo projeto. Se o Senhor quiser dar-me libertação desses vícios que têm atrapalhado a minha vida, que têm embutido realidades do inferno na minha vida, eu quero livrar-me disso, Senhor. Eu quero ser um luzeiro, levantar a minha cabeça e dizer para as pessoas: sigam-me, porque eu estou seguindo a Jesus. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta a mim, irmãos, mesmo. Se eu estivesse definindo a eternidade das pessoas que andam comigo, para onde elas estão indo? Porque eu estou levando essas pessoas. Qual o padrão de realidade espiritual? Qual o padrão de realidade espiritual? Eu ontem estava conversando, foi ontem mesmo, né, Everton? Ontem conversando com o Everton, falando para ele do privilégio que eu tive de fazer o seminário no Norte, no Recife, e de ter o reverendo Francisco Leonardo como meu reitor, o meu professor. Toda a vida eu queria ser como ele. Na piedade cristã. Claro que no conhecimento eu não seria. Mas eu poderia ser tão crente quanto ele é. E isso eu persegui durante os 4 anos. Andando com ele, ouvindo, procurando ser o melhor aluno na matéria dele. Não deixando nada que o pudesse decepcionar com relação a mim. Padrão. O que Provérbios nos diz, irmãos? O homem que recusa admitir e encobre as suas transgressões diante de Deus, jamais prosperará. Mas se ele as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Ele terá outra chance. Então deixa de dar desculpas. Deixa de dar desculpas. Chega para o Senhor, diga para o Senhor que você não está sendo no lugar que Ele quer que você esteja e sendo o que Ele quer que você seja por causa da sua displicência. Eu não quero muito envolvimento com a igreja, então você não vai poder fazer o que Deus quer fazer. Porque tudo quanto Deus quer fazer, Ele vai fazer através da sua igreja. Essa é a agência do que Deus quer fazer.
Então pare de dar desculpas. Admita o seu pecado, admita o seu engano, admita o seu fracasso e busque de Deus uma nova chance. Busque de Deus uma nova chance. Eu quero, irmãos, terminar essa primeira parte enumerando 3 razões mais comuns para não cumprirmos na vida as realidades de Deus e fracassarmos no projeto de Deus que Deus tem para cada um de nós. A primeira razão: nós não planejamos com antecedência. Ou seja, nós somos inconsequentes. Frequentemente tomamos decisões e não olhamos para as consequências dessas decisões. Provérbios nos diz: o homem sensato vê os problemas e prepara para enfrentá-los, mas o tolo nunca olha à frente e sofre as consequências. Irmãos, nós precisamos começar a dimensionar as nossas decisões. Tudo quanto formos fazer. Senhor, eu preciso honrá-lo. Eu preciso trazer a tua glória através dessas decisões. Não é como o Fernandão diz: eu não vou fazer isso porque eu vou me dar mal. Não é isso. Senhor, o quanto da tua glória eu vou mostrar, eu vou publicar com esta decisão que eu estou tomando. E quanto o teu reino vai perder com esta decisão que eu estou tomando. A segunda realidade, irmãos, aliás, antes da segunda, eu deixei aqui um ditado que eu gosto dele, que diz o seguinte: se você falha em planejar, está planejando falhar. Planeja as consequências. Coloque diante do Senhor as suas decisões. Todas elas. E Deus vai lhe dar uma orientação fantástica. A segunda razão: falhamos porque não escutamos os outros. Irmãos, você já falou com um dos seus filhos, ele falou assim: já sei, papai. Isso é de mamana caducando. Verdade. Isso é do pequenininho até a Lívia, que vai casar. Dia 16 de novembro. Lívia, já sei, papai. O que ela não quer? Conselho. Conselho. Nós não ouvimos, irmãos, nós não queremos que as pessoas falem conosco, dê-nos conselhos. Mas a Bíblia está dizendo que os planos fracassam sem bons conselhos. Os planos falham por falta de conselho, mas com muitos conselheiros se estabelecem. Em muitos conselheiros há sabedoria. Nós precisamos de pessoas que nos aconselham, que nos ajudem, que nos façam aprender com a experiência deles. Então, ouça as pessoas que estão à sua volta. Deus é muito bom, irmãos. Ele coloca pessoas perto da gente com realidades espirituais além das nossas. Peça ajuda. Não seja cabeçudo. Não seja orgulhoso. Não seja arrogante.
A palavra de Deus diz que a arrogância sempre conduz à destruição. Eu gosto de uma palavra de Jeremias, que está em Jeremias 49:16, quando Deus manda Jeremias falar sobre Edom, mais especificamente sobre Bosra. Quando ele disse: quando a tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como da águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Então, irmãos, quando nós não temos essa atitude de buscarmos conselho, de pedirmos conselho, não faça nada sem pedir conselho. Escute outras pessoas. E quando, irmãos, nós não nos preparamos, quando nós não planejamos, quando nós não colocamos diante de Deus as nossas decisões, e quando nós não escutamos as outras pessoas, nós falhamos no resultado. E sabe qual que é a falha do resultado? Nós desistimos cedo demais. Irmãos, quantos casamentos estão desistindo cedo demais? Quantas pessoas estão metendo o pé na barraca cedo demais? Provérbios também nos diz, 24, nos diz o seguinte: se desistirmos quando as dificuldades chegam, isto mostra o quanto somos fracos. Fracasso, irmãos, é o caminho da menor resistência, da menor persistência. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos continuar, porque tudo passa, irmãos, por aí. Não tem como, não tem atalhos. A vida não é fácil para nenhum de nós. Depois que você caminha aí meio século, você olha para trás e acha: puxa, que bênção ter chegado aqui. Eu fiz isso ontem à noite, agradecendo a Deus pelo meu meio século. Como Deus foi bom. Como Deus tem abençoado a minha vida. Nós precisamos, irmãos, tentar uma vez, duas vezes. Se não der certo, tenta de novo. E se você não conseguir da primeira vez, isso é normal. Se você não conseguir da terceira, seja bem-vindo à raça humana. Pouquíssimos conseguem chegar lá da primeira vez. O que nós não podemos é desistir cedo demais. A Bíblia diz que nós precisamos deixar de dar desculpas. Temos que admitir a nossa culpa, o nosso pecado e caminharmos na nova chance que Deus está nos dando hoje. As pessoas que são muito boas, irmãos, para darem desculpas, elas não são boas em mais nada, só em dar desculpas. Estão arquitetando, gastam toda a sua energia inventando razões pelas quais não podem fazer o que deveriam fazer. Nós precisamos, irmãos, percebermos que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Talvez o novo de Deus para você neste ano de 2013 chegou hoje de manhã pela boca do Fernandão. Mas não adianta você falar que é uma boa língua aprender inglês e você cozinhar e vai chegar 2014 e você não sabe falar nada. Ainda temos um tempo. Se foi esse o novo de Deus para a sua vida, procure uma escola de inglês amanhã. Se Deus tocou no seu coração esse projeto, procure o Fernandão, ele está aqui. Eu tenho certeza que ele não está aqui, ele acha que está aqui de fé, de folga. Mas ele não está aqui de folga, ele está aqui cumprindo o que Deus quer que ele cumpra. Então,
Encoste nele. Diga o que você pode fazer para abençoar aqueles que vão vir para a Araraquara, para a Copa do Mundo. Ele diz hoje que mais ou menos 2.000 repórteres vão vir para Araraquara, irmãos. E a língua universal é o inglês. Mas não precisa ser só a Copa. Qualquer outra coisa que Deus mover o seu coração, esteja disposto. E não importa o que você fez ontem. Vocês jovens que beberam, e eu sei o nome de vocês. Não beba mais. E Deus pode usá-los. Deus pode usá-los. Sabendo o seu nome, sabe uma coisa que vai acontecer? Você vai perder os seus cargos na liderança da mocidade, dos adolescentes, porque você não pode ficar lá. Você não pode ficar lá. Teve um jovem aqui que diz o seguinte: que bom você falar isso, porque eu achei que todo mundo bebia. Irmãos, o pastor de vocês tem algeriza de bebida. Nenhum crente que promove qualquer festa que tenha bebida, eu não vou. Pode ser o meu melhor amigo, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, eu não vou. Eu não vou. Porque eu acredito, irmão, se Deus não te libertar de uma latinha de cerveja, Ele não pode te levar para o céu e você não tem credibilidade para falar com quem quer que seja de que Deus pode libertar do seu pecado. E se você faz isso publicamente, você está perdendo o seu poder de fogo espiritual. Então, jovens, eu sei, viu? Recebeu o recado? Agora, se quiser falar pessoalmente, eu sei também o CPF, telefone. Mas eu acho que você não quer falar comigo pessoalmente sobre isso. Se quiser, eu estou à disposição para fazer. Não venha argumentar que na Bíblia tem para beber, que você vai perder cheio. Lá tem um punhado, não vos embriagueis. Lá tem. A dissolução no vinho, lá tem. Lá tem história de bêbados que cometeram os piores pecados da história da Bíblia. Bêbados. Lá tem. Então, querido, não desista. Você não precisa de continuar. Deus vai libertar você desse negócio. E você não vai deixar de ser minha ovelha. Eu não vou deixar de te amar por causa disso. Eu sei, muitos irmãos, eu tenho pessoas do meu coração aqui que eu sei que elas bebem. Do meu coração. Pessoas que eu amo de montão. Eu sei. Mas você está perdendo a oportunidade de Deus te usar de uma maneira fantástica. Mas há um novo começo espiritual com Deus 2013. Deixa disso. Eu quero só contar que eu gosto dessa história. A história de um homem que eu gosto muito porque ajuda-nos, irmãos. Porque a hora que você cair de novo, você vai achar que perdeu tudo de novo. Não perdeu, Deus é misericordioso. Nós lemos que Ele é bondoso. Isso é um homem persistente. Ele não desistiu cedo demais. Ele faliu aos 31 anos de idade. Ele foi derrotado na eleição para o legislativo aos 32 anos de idade. Ele faliu de novo nos seus negócios aos 34 anos de idade.
Ele superou a morte da sua namorada aos 35 anos de idade. Ele teve um colapso nervoso aos 36 anos de idade. E perdeu nova eleição aos 37 anos de idade. Ele perdeu as eleições para o Congresso aos 43 anos, aos 46 anos e aos 48 anos de idade. Ele perdeu de novo as eleições para o Senado aos 55 anos de idade. Mas ele ganhou para presidente dos Estados Unidos aos 60 anos de idade. Seu nome? Abraham Lincoln. Que o Michael, como americano, tem Abraham Lincoln como uma figuraça da história do seu país. É verdade ou não é, Michael? Um homem que deixou para o Michael, e esse homem viveu há muitos, mas há muitos anos antes do Michael. Mas eu tenho certeza agora, absoluta, que o coração do Michael vibrou quando eu falei sobre Abraham Lincoln. Porque ele é americano. É um modelo que foi deixado para ele. Então, queridos, Abraham Lincoln não é só americano. Abraham Lincoln é um patrimônio mundial. Ele é muito além de americano. Ele foi um homem que viveu para deixar o exemplo. Então não importa como foi o seu 2012, Deus está fazendo algo novo hoje. Então deixe de dar desculpas e comece a fazer o que precisa ser feito agora, em nome de Jesus.